Olá pessoal, bom dia. Bom dia ou boa tarde, né? Quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou é bom dia, tá pessoal? Agradecer aí os pessoal das minhas redes sociais pela visualização, né? Eu vi que até o vídeo de ontem que eu gravei já tem bastante visualização. E tô reparando também que alguns vídeos que eu gravei mais, como é, uns tempos atrás aí, tá também sendo visualizado, né? Graças a Deus, pessoal. É isso que eu recomendo que se você entrou novo, viu meu vídeo a primeira vez, gostou tal, da maneira que eu estou me expressando aqui, passando os conteúdos e o pensamento que eu tenho trazido aqui, você tem gostado? É isso que você tem que fazer, pessoal. Porque você aí tem que pegar lá os de lá as primeira fila para você ir pegando o pensamento, o raciocínio que eu venho falando aqui no meus vídeos, sabe? Porque eu venho, desde o primeiro vídeo lá, eu venho com um raciocínio, eu venho com sabe, um pensamento e vários temas, mas que tem ligação com o outro. Nada está à solta assim, entende? Uma coisa que não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver. Tem coisa que eu falei que é da psicologia, quer dizer, tem a ver com a nossa espiritualidade. Coisas que eu falei de outros grupos religiosos tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, por que eu faço isso, pessoal? Meu estudo, quem já me acompanha sabe que eu pego esse esboço, pego psicologia, psicanálise, espiritismo, espiritualidade, pego coisa da Bíblia, sabe? Pego coisa dos livros apócrifos, pego de vários livros que que eu vejo, né? Eu leio, eu sinto a essência que ali tem verdade, eu pego aquilo e coloco como um tema aqui para a gente analisar. Porque, pessoal, eu não estou colocando como você como já uma verdade, não. Entende? Mas as pessoas têm sentido isso que aquilo é verdade. Elas mesmo que estão sentindo isso falado. Entende? Então, eu coloco esse tema, essa coisa, já para isso mesmo. Para ver, eu tive a confirmação que é minha verdade. Mas vamos ver se a outra pessoa também tem o mesmo feeling, está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Porque isso vai ser o que, pessoal? Vai ser a prova, o feedback, né? É por isso que é importante vocês colocarem mensagem, o que sentiram, se condiz com o que você verdadeiramente está buscando, sabe? É isso, porque esse é um feedback, porque eu coloco esses temas para a gente pensar. Então, quando você ouve, você começa a pensar, aquilo vai para o seu íntimo, para a sua alma. E lá confirma que aquilo é uma verdade que foi colocada no universo aqui, na nossa realidade, para a gente. Entende? Então, tem que fazer essa análise. Eu estou colocando aqui o tema, expandindo,
Eu já fiz a análise, mas eu quero que você faça a sua análise também. Entende? Todo tipo de pessoas eu quero que faça essa análise para ver se o tema que eu estou trazendo, as coisas que eu estou trazendo, da maneira que eu estou trazendo, existe verdade ali, sabe? Porque, pessoal, a gente tem que fazer isso. Você não pode ir logo acreditando, se afiliando a um grupo ou a tá não sei o quê, sem você fazer uma análise de tudo. Eu estou falando de tudo mesmo, de todos os conceitos que estão por aí. Entende? A pessoa só tem uma análise, agora é igual os evangélicos, é na Bíblia, se não tiver na Bíblia, eu aí pego temas que é espiritualista e coloco e provo na Bíblia que existe na Bíblia. Teve um aí que questionou, não sei o quê. Aí eu digo, assista meu vídeo aí. Enviei 3 vídeos a ele com esses temas. Ele assistiu, nunca mais me respondeu. Eu não sei porquê, pessoal. Sabe, eu quero fazer isso aqui como eu estava na psicanálise, né? Na psicologia. O pessoal lá se reunia para discutir análise de caso e analisando o texto de Freud, de Lacan, sabe, de Jung. A gente lá, psicólogo, fazia essa análise, sabe, essa discussão, para ver aonde encontrar ali a verdade ali, como podemos ajudar aquela pessoa naquele problema que surgiu dele lá. Descobrir qual é o sintoma dele, descobrir tudo. Então a gente fazia análise desse texto e aí pode ser usado aqui. A gente fazia isso lá. Mas parece que no meio se diz religioso, né? Eu não sei por que esse meio, esses conhecimentos ficaram tão assim obscuros, as pessoas não querem discutir, não querem analisar o ponto de vista, porque era colocado assim em círculo e todo mundo aí dava um ponto de vista, né? Eu queria fazer isso assim, né? Às vezes, eu fico fazendo isso com uma irmã mais próxima, que ela pelo WhatsApp, né? A gente conversa, coloca um ponto de vista. Não, isso, irmão, tal, não sei o quê. Eu digo, é interessante esse ponto de vista, mas vamos analisar isso. Porque a gente vai pegando o conhecimento e vai colocando para ver aonde existe verdadeiramente verdade, pessoal. Entende? É importante fazer isso. Lá na psicanálise, a gente fazia isso. Para o quê? Para estudo de casos de pessoas, né? A gente vinha lá com a história da pessoa assim colocada no papel. A gente aí estudava aquele caso e via qual era a análise que a gente tinha que fazer ali para resolver aquele caso, né? Já em negócio de eleições não é assim, pessoal. Porque existe o ego das pessoas estão inflamado, ele acha que sabe, então se falar alguma coisa que não está de acordo com o que ele pensa, vai ferir o ego dele. Então, esses negócios de religiosidade é complicado fazer isso. Mas a gente precisa fazer essa análise, pessoal. Sabe? As pessoas estão assim. Então, teve aí um pastor aí, né? Ficou falando aí. Teve até outro de outro grupo aí. Eu não sei nem o grupo dele. Diz que não é religioso nem nada. É de um grupo aí que também questionou. Eu enviei vídeo para eles. Depois eles não me responderam mais. Aí parece que me respondeu assim: não me mande mais vídeo para mim. Não quero ouvir mais sobre isso. Porque, pessoal, é um pensamento que eu estou colocando aqui, você tem que analisar.
você tem que fazer análise do que eu estou falando aqui, para ver se corresponde com a verdade. Entende, pessoal? Como é que agora ele ouviu aí, depois não quer comentar, não quer falar nada, não fala nada, aí só diz que não quer ouvir mais, né? Aí fique, aí diz fique com sua religião. Que religião aqui? Que grupo eu tenho aqui? Entende, pessoal? Que grupo eu tenho religioso? Porque eu pego esses temas para gente pensar, analisar. Entende? É por isso que eu coloco temas e aí coloco lá, vou destrinchando o tema e depois aí coloco versículo bíblico para provar, para tem ali verdade também na Bíblia. Entende, pessoal? Eu faço isso e essas pessoas não querem fazer isso. Ela quer ficar lá no quadradinho dela, quer ficar, não, fique no seu, eu fico no meu, tal, não sei o quê. Entende? Eu sinto muito, porque são pessoas que não querem buscar verdadeiramente a verdade, né? E essa pessoa até que era do grupo aí, disse que era, a gente estuda buscar a verdade. Aí, por exemplo, o que eu estou falando é alguma coisa de verdade? Analise, fale. Não, isso não tem verdade e tal, não sei o quê. Fale comigo. Não fala, entende, pessoal? Ouve meus vídeos e depois não querem saber mais tal. Tem até o pastor aí que ele fica ouvindo ainda meus vídeos, né? Ele, por causa dos temas que eu pego de alguma coisa do espiritismo, ele ficou aí retadinho aí, mas depois ele parece que gosta da minha explanação, da maneira que eu estou passando, né? Porque aqui há um magnetismo, aqui é uma doação de energia, eu já falei. Ele sente isso, entende? Então, aí ele ainda continua assistindo, né? Mas quando é tema assim que eu coloco sobre coisa da espiritualidade, ele não quer assistir. Né, pessoal? Como é que pode, pessoal? Se você não vai cavar fundo, não vai fazer uma análise, essas pessoas estão com medo até de se encontrar mesmo com a verdade, entende? De aquilo que ela pensava que era errado pode ter verdade ali. Então essas pessoas têm medo disso também, sabia? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou falando isso porque o meu tema hoje é o que é hierarquia aqui. O que é hierarquia? O que é hierarquia? O que é esse negócio de hierarquia? Será que podemos viver sem ordem? Aí eu faço uma pergunta. Será que a gente podemos viver sem essa hierarquia, sem essa ordem? Quem criou esse conceito de que a gente tem que viver assim, em hierarquia e ordem? Entende? É o que a gente vai analisar hoje. Porque existe uma ordem, pessoal. Existe, assim, uma hierarquia tal, não sei o que, para a gente pensar. Eu entendo. E essas pessoas são líderes de igreja, de algum grupo, tal, não sei o que. Ela não quer cavar isso, porque aquilo que ela bateu conta, se ela pode dizer, não, aí tem verdade, falar aquilo no coração, e ela já tem falado que aquilo é contra. Entende, pessoal? Então, é por isso que essas pessoas às vezes ficam assim resistentes. Meus vídeos aqui são perturbadores para ela, porque eu estou questionando tudo isso, né? Estou colocando pergunta, venho aqui e aí coloco na Bíblia. E quando coloco na Bíblia, essas pessoas que acreditam só ali na Bíblia, ela vê que bate com o tema que eu falei, é isso que dá um medo nela. Porque se eu falasse só o tema aqui e não linkasse com a Bíblia, ela ia dizer,
sem problema nenhum, não tem na Bíblia na cabeça dela. Não tem na Bíblia na cabeça dela como ela está vendo ali, pensa daquele modo. Entende? Que às vezes foi até instruído por alguns outros aí, né? Para fazer o grupo. E aí ela tem medo disso. Entende? Foi por isso que os temas aí espirituais que eu provei na Bíblia lá, mostrei, o cidadão não me respondeu mais. Por causa disso. Entende? Ele não queria aceitar que aquilo estava na Bíblia. Mas é uma essência também que está na Bíblia, mas está de outra forma, mas está. E ele, com essa visão que eu trouxe, eles viram que tinha verdade ali. Então isso deve causar muita coisa na consciência das pessoas. Né? Mas estamos aqui para isso, pessoal, para achar a essência da verdade. Porque o que interessa para nós é a essência da verdade, não interessa de qual foi o grupo aí, não interessa, eu não sou de grupo, é por isso que eu tenho um respaldo para fazer isso, porque eu não sou de grupo nenhum. Porque quando você fica em um grupo defendendo alguma coisa, você não pode cavar lá, buscar e depois falar isso aqui na, é, nas redes sociais. Você não pode falar isso porque você já é de um grupo que declara que é contra aquela coisa, entende? É por isso que não tem pessoas fazendo isso, porque cada um fica no seu grupo. Mas tem aqui, apareceu aqui um aqui, né, que os mentores aí ficam me acordando para vir fazer essas coisas, né? Mas vamos para o nosso tema, pessoal. Depois de uma introdução dessa, eu queria deixar isso bem claro, né? E pessoas que estão chegando nova aí, vá assistindo os outros vídeos lá do começo, viu, pessoal? Porque vai ser bom para que você pegue o entendimento do que eu venho falando aqui, das coisas, né? Porque tem assunto aí, tem temas aí que eu venho explicando. E se você é de outro grupo, não conhece os temas, você fica perdido, entende? Então, o nosso tema hoje é o que aqui? O que é hierarquia? Será que podemos viver sem essa hierarquia, sem essa ordem? Será que podemos? Não precisa disso? É o que vamos descobrir aqui. Primeiro vamos descobrir o que é esse conceito de hierarquia. Aí ele fala, hierarquia é uma ordem distribuída por poderes como subordinação sucessiva de um aos outros, né? E é uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente e decrescente. Podemos se estabelecer tanto hierarquia social, hierarquia urbana, militar e eclesiástica, que é religiosa, né? Mas vamos falar aqui da hierarquia religiosa. Mas ele dá o conceito aqui de hierarquia, que é o quê? É uma ordem distribuída para que viva em ordem, pessoal. A gente não pode viver aqui sem ordem, pessoal. Porque quem quer fazer desordem é esses seres do umbral. Porque mesmo lá, eles lá na desordem, eles obedecem ordem lá. Mas ele obedece por quê? O medo dos seres que estão lá, comandando eles. Então ele faz aquilo por medo e não por vontade própria, não por prazer de estar fazendo aquilo, entende? E é diferente, é por isso que eu venho colocar isso aqui, porque nas coisas de Deus tem um sentido diferente de ordem. Mas a maioria dos grupos religiosos estão colocando essa ordem como essa ordem que a Matrix está colocando aí, sabe? Que aquele que é o maior é servido pelo menor, mas na espiritualidade não.
o maior serve ao menor. É o contrário, entende? Então há essa deturpação de pensamento que está até impregnado nesses grupos religiosos. Você pode fazer uma análise. Vocês que são de grupo religioso, você veja como é que vocês têm que estar servindo o líder lá. Não é o líder que tem que estar ali servindo. Entende? Aí como é que isso é uma ordem espiritual? Entende, pessoal? Então eu vou fazer aqui um apanhado dessas coisas espirituais, que é eclesiástica, né? Espirituais, porque ele fala assim, hierarquia é ordem distribuída por poderes, né? Como subordinação sucessiva de um aos outros. Então, um ao outro está subordinado pelaquela ordem de distribuição, de fazeres. Mas não significa... E se você for maior a conotação espiritual, se você for maior, você vai ter que ser como o menor, você vai estar servindo aos menores. É diferente. Mas aqui nessa ordem que ele está, hierarquia que ele está colocando, que a matriz coloca, é que o menor tem que servir ao maior. Entende? Não é uma ordem espiritual. E muita gente está aí pensando que essas pessoas estão fazendo de acordo com a ordem espiritual de Deus. E não é. Você vai ver aqui que eu vou dar essa conotação. Foi por isso que eu vim trazer esse tema aqui, hierarquia. Como é que você entende isso, né? Então, ele fala que é o quê? São ordem de distribuição. São afazeres, né? Às vezes você tem um afazeres que tem um cargo maior, mas não significa que você é melhor do que aquele que tem um cargo menor. No mundo espiritual é assim. Se você que tem um cargo menor, você vai até servir aquele menor. Né? Você vai ver isso aqui. Vamos continuar lendo, né? Ele fala, é uma série contínua de grau ou escalações. Aí, ó, escalações que é escalado para fazer o serviço. E ordem crescente e decrescente, né? Pode ser uma ordem que está acima, crescente, e a outra que é uma ordem mais abaixo, decrescente. Pode-se estabelecer tanto uma hierarquia social, ele aí pega isso como uma visão aqui, né, da realidade. Hierarquia urbana, das coisas que a ordem que a gente tem que ter aqui na socialmente urbana, militar, você vê os militares, ele tem lá as hierarquias dele, né? Que ele tem que obedecer, né? E eclesiástica, que é as coisas religiosas, né? Aí ele fala assim, originalmente o termo que foi criar esse nome dado, né? Originalmente o termo hierarquia possui um significado religioso, onde a organização social da igreja levou à formação de hierarquia cuja graduação era intangível. Era coisa que você não poderia mensurar, pois derivava da autoridade transcendental. Vinha dos anjos, vinha... Ele pegou isso o quê? Da Bíblia, né? Que existe uma ordem lá. Tudo está trabalhando em uma ordem. De cada camada social. Esse sentido religioso perdeu-se, mas demais estrutura hierarquizada, mas nela sobreviveram a rigidez da graduação e a observação
estrita das atribuições de cada autoridade. Então, por mais que alguma coisa ao longo do século se perdeu, a estrutura dessa organização, mas elas sobreviveram em rigidez, que é a rigidez da graduação da observância estrita das atribuições de cada autoridade. Então, existe lá o bispo, o arcebispo, né? Aí vem o papa, aí vem não sei o quê. Na igreja evangélica é o quê? É o bispo, o pastor, os diáconos, os obreiros, né? Os servos dos obreiros, né? Tem aquela hierarquia. Da onde ele pegou isso? Ele pegou da hierarquia que existia, que existe no céu. Entende? É o que ele vai falar aqui da hierarquia dos anjos. Então, existe uma hierarquia lá que Deus colocou, cada anjo tem a sua função. Agora, cada anjo é maior ou melhor do que o outro? Não. São funções que foi colocada segundo o poder que Deus deu ali para ele fazer aquela função. Então ele está dando aquele conhecimento, aquele poder, aquele ser, mas não significa que ele é melhor do que, do que o outro. Foi isso que aconteceu lá com a história lá de Satanás, de Lúcifer, que depois virou Satanás, né? Porque ele se achava melhor do tudo ali, porque ele é regente lá do céu, né? E achava que comandava os outros. Tinha anjos que estavam subordinados a ele, e ele aí não queria só que aqueles anjos ficassem subordinados, ele queria que todos, e que até queria tomar o lugar de Deus. Essa é a história que tem lá, né? Que ele desejou isso na alma dele, entende? E aí aconteceu o que aconteceu aí. Vocês conhecem a história, vocês que são religiosos, lê a Bíblia, vocês sabem o que aconteceu. Entende? Então, ele diz que originalmente esse termo veio desse significado religioso, que existe uma hierarquia lá na, no níveis superiores, né? Que muitos falam que é o céu, que é o céu, né? Muitos falam a região superiores lá, onde estão os anjos. E aí ele fala aqui que existe essa hierarquia. Foi por isso que ele criou essa hierarquia para a igreja. E também pegou para que isso se tornasse também socialmente, urbanamente, fosse colocado na nossa estrutura. Por quê? Se tem uma organização lá, aqui também tem que ser organizado, pessoal. E quem quer bagunçar essa organização se torna como um Satanás, se torna como um Lúcifer, que quis bagunçar. Ele não ficou na função dele, entende? Ele achou porque ele tinha subordinado a ele, ele, por exemplo, lá tinha o anjo lá que era Gabriel, era maior do que ele, e ele não queria receber ordem. Ele disse, não, porque eu vou receber ordem desse Gabriel aí. Entende? Criou esse clima. Então isso não pode estar no nível superior. Esse tipo de pensamento não pode. É também o que não pode, a gente tem que pegar como exemplo, que não pode estar no grupos que se diz aí que é espiritual, não pode estar também aqui. Porque senão você está sendo querer criar a, a não ordem, fazer desordem, você vai criar como Satanás, como Lúcifer.
fez lá no céu. Entende, pessoal? Porque precisamos estudar, aprender sobre essas coisas, que isso é importante para a gente perceber, entende? Aí ele fala aqui que existe a hierarquia do anjo, né? Ele diz, os anjos, mensageiros de Deus, simboliza a mais elevada espiritualidade e está presente em momentos cruciais da história sagrada. Ele dá aqui uma visão, né? Aí ele fala, Dionísio, um teólogo do século 4 e 5, criou uma hierarquia angélica, a hierarquia dos anjos, né? Angelicais. São 9 categorias. Aí eu descrevo essa categoria que ele colocou aqui, né? Serafins são os anjos que mais próximos de Deus. Então o quê? Lúcifer, ele não era um serafim. Ele não estava próximo de Deus. Ele estava um pouco abaixo desses anjos. Entende? Que aí ele queria dominar tudo. Aí ele disse, sabe de uma coisa? Para eu dominar tudo, eu tenho que tomar o lugar do Criador. Eu que vou dominar esse negócio aqui. Entende? Foi isso que a Bíblia fala que foi a queda dele. Entende? Foi essa história que aconteceu, né? Então aí ele fala, os querubins, então ele era o quê? Você está vendo, os serafins é o que fica próximo de Deus. Então, o anjo, a Bíblia fala que Lúcifer era um querubim. No Gênesis são guardiões que impedem os homens de retornar ao paraíso. Então ele era colocado lá como um querubim. Ele estava nesse nível aqui, mas existia lá os serafins que estavam mais próximo de Deus. Entende? Entende agora por que aconteceu essas coisas? Aí o que é que ele fala mais, os outros anjos? Aí ele fala que Tonos não aparece na Bíblia, mas são uma lenda referida pelo Rabino, teria caído do céu junto com Lúcifer. Então, Tonos são uma espécie desses anjos, que isso não foi colocado na Bíblia. Por que não foi colocado na Bíblia? Entende? Mas o Rabino lá, ele escreveu, e aí está dizendo que o que o Rabino escreveu foi lenda. Que o Rabino escreveu que foi aqueles anjos que caiu do céu junto com Lúcifer. Esses tonos, entendeu? Aí ele fala mais outro, dominações. Seriam os anjos mais antigos, tem papel muito pequeno nas tradições religiosas, que são chamadas aí de anjos dominações, né? Ele colocou também outra, virtudes. Suas funções seria fazer milagre no mundo humano. Seriam os anjos da guarda, falado por Jesus em Mateus. É o anjo da guarda que a gente fala que é o nosso anjo, o nosso mentor. Então é esses virtudes, né, que ele fala. Aí ele fala mais o que aqui? Potestade. Seria uma espécie de polícia do céu. Polícia? Dito por Paulo. Porque Paulo cita lá, né? Existe forças do mal, potestades, tal, que estão nas regiões celestiais, né? Paulo fala sobre esses anjos, que eles dizem que é potestade. E aí ele fala o quê? Mas arcanjo, em Enoque, livro de Apocalipse, são citados 7 arcanjos. Então já não está na Bíblia, porque esse livro de Enoque
foi o que não entrou na Bíblia. É um apócrifo, um livro apócrifo que não entrou na Bíblia, mas citam lá 7 arcanjos, né? Que deve ter caído, né? Que é Uriel, Ragael, Saracael, Amaniel, Miguel, Gabriel e Rafael. Entende? Ele fala lá que existem esses 7 arcanjos, que é o quê? E eles todos têm o nome de Deus ali, ó, pessoal. Porque El significa em hebraico Deus. Por isso que meu nome tem um significado de Deus também, que é Samuel. Samuel termina com El, entende? Então El em hebraico é Deus. Aí é por isso que fala lá que o nome e o significado do nome Samuel, presente de Deus. Então o quê? Significa que é um presente de Deus que Deus deu a Ana, não foi? Que ela não poderia ter filho. Ela orou e pediu a Deus para ter um filho. E aí ela colocou esse nome, Samuel, que significa El é Deus, então significa Samuel, significa presente de Deus. Até o meu nome tem um presente de Deus. Entende? Então eles todos têm o significado com El. Uriel, Raguel, Saracael, Raniel, Miguel, Gabriel, Rafael. Então, eles têm todo esse que quer dizer o quê? Dizendo aqui, Gabriel de Deus, Miguel de Deus, Saracael de Deus. Entende? Então, eles eram os anjos de Deus, que foram 7 ali, registrados no livro de Enoque. É o que ele fala. Aí o último é o quê? Anjos. Anjos é uma categoria mais baixa e mais próxima dos homens. São mensageiros de Deus para os homens. Então, esses anjos estão servindo aos homens aqui, que a maioria do espiritualista conhece como o quê? O mensageiro é o quê? É o mentor, que ele está mentorando essa pessoa, está guardando, está intuindo essa pessoa, né? Ele está mais próximo da gente. Mas ele é o mais baixo da categoria daquelas que estão lá em cima. Ele recebe ordem, ele tem comando dessas outras categorias. Entende? Os anjos. Porque ele tem uma função de estar perto da gente. Mas por que também? Porque ele vai aprender servindo a gente e vai ser como a evolução para ele elevar mais o cargo dele. Entende? Então ele está passando por uma experiência. Foi por isso que lá no versículo de João, quando João prostra para adorar o anjo lá, o anjo disse: não faça tal coisa, não faça isso, porque eu sou servo seu. Então ele está como servo do homem para servir o homem. Ele falou: sou servo seu e seu irmão também. Ele está tendo no mundo espiritual dele a evolução dele. Quanto mais ele serve bem aqui aos homens, ele vai ter
vai ter uma elevação no mundo espiritual. Ele pode angariar cargos, hierarquia, né? Que são hierarquia, funções maiores, mas que são o quê? São só funções para servir ao Criador, para servir o que está mais baixo, que são a gente, a humanidade. Então, todos eles estão para nos servir. Entende? Mas, como é que se diz? Existe essa hierarquia para ter uma ordem. Para ter uma ordem. Entende por quê? É da vontade da criação, porque tudo que nasce na natureza, tudo nasce em uma ordem, nada nasce fora da ordem. Entende? Então, quem quer bagunçar essa ordem está cometendo, não está conectado com a espiritualidade, velho. Não está conectado. Entende? Porque é assim, ó, no mundo espiritual, então, o anjo está nos servindo, mas ele é servido pelos outros anjos que é maior do que ele. Então, o anjo maior, os outros anjos, por exemplo, o arcanjo, que é maior do que o anjo, que é o mentor, esse arcanjo, ele está servindo a esse anjo. Ele é servo do anjo. No mundo espiritual é assim. Então, o anjo é nosso servo. Ele está como servo. Ele é maior, mas ele está como servo para a gente. Você entende agora como é que no mundo espiritual trabalha, pessoal? Não é como essa hierarquia que foi criada pela Matrix aí, e que muitas estão entrando no conceito religioso aí, e eles dizem que estão na visão espiritual. Não, não é, pessoal. Porque quanto mais você é maior, foi isso que Lúcifer não queria entender. Ele era maior lá, tinha subordinado que ficava debaixo dele. Ele não queria servir a esse subordinado. Ele queria que esse subordinado servisse a ele e que todos servissem a ele. Entende agora, pessoal? Entende agora aonde a espiritualidade está levando? Você vai perceber isso na hierarquias aí religiosas que tem aí. Olha aí. Entende agora? Se está linkado verdadeiramente com a espiritualidade que Deus fez. Então, o anjo está mais próximo da gente, né? Ele está como servo da gente, né? Ele está servindo a gente. Por exemplo, ele está como o meu servo, o meu mentor aqui, o meu anjo. Aí, eu estou aqui como um que estou passando a mensagem. Tem alguém que está debaixo ouvindo a minha mensagem aí, vocês. Entende? Então, eu sou o seu servo. Eu sou maior aqui, mas eu estou aqui como servindo a vocês. Eu não posso estar aqui como uma autoridade, uma hierarquia, como a Matrix faz que você pense que é. Entende? Essa é a confusão que foi trazida também para as igrejas. E todas as religiões são assim. Todas, eu já vi, todas se comportam assim. Até no meio espiritualista também estão se comportando assim. Não estão pegando o espírito da verdadeira espiritualidade, que é quanto mais você é maior, você vai ter que ser como um servo. Foi por isso que quando João se prostrou lá e foi adorar, oh meu Deus, eu vou adorar um anjo. Ah, ele viu o anjo com luz, né? O anjo disse, não faça isso. Não faça tal besteira.
porque eu sou servo e sou seu irmão, como sou dos outros irmãos também. E estou servindo também ao Criador, a Deus. Ele falou, adora a Deus, adore a Ele, não é a mim. E quantas pessoas, pessoal, estão aí adorando anjo e até anjos caídos nesses grupos aí? Tantos grupos espírita, católico e evangélico, quantos aí estão aí? Tem gente que até está adorando até o homem. Entende? Porque foi embutido na sua mente de que você tinha que ser servo dessas pessoas. Não. Na conotação espiritual da espiritualidade é diferente. É eles que têm que ser servos seu. Então é por isso que eu estou aqui como servo. Eu estou doando a minha energia, é por isso que eu estou fazendo isso. Entendeu, pessoal? Entende agora qual é a visão verdadeira da espiritualidade sobre essa hierarquia? O que eles deturparam, principalmente a Igreja Católica, que pegaram esse tipo de hierarquia dos anjos e embutiram na mente das pessoas. E isso já está no inconsciente das pessoas. As pessoas já começam a procurar um líder, um servo aí para estar debaixo aí servindo. Ou é ele que tem que servir a você? Ou é o contrário? Entende? Entende agora, pessoal? Entende? Esse é verdadeiramente o espírito da espiritualidade. Aquele que está seguindo a espiritualidade. Ele não vai se colocar nunca como uma autoridade, um que vai dominar você. Ele vai se colocar como um servo, uma pessoa que está servindo a você. Está sempre à disposição, está sempre para orientar você, está sempre... É o que os nossos mentores estão. Entende? Ele não vai se colocar como autoridade sobre a gente. Por mais que ele tenha poder, né? Tenha conhecimento, ele está no mundo espiritual, ele tem conhecimento de tudo, mas ele está como servo. Ele está aprendendo também. Porque quando ele vai sendo humilde assim, servindo a você, se igualando a você, a entender a você, os seus problemas, sabe? Lhe ajudando ali, lhe intuindo a você, ele vai ser elevado no cargo espiritual. Porque eles também têm uma evolução. A mesma gente, quando a gente tem uma evolução aqui, eles têm uma evolução espiritual. A evolução está em tudo, pessoal. Está em tudo, não é diferente. Então existe lá ordem, existe coisas assim para ter ordem, porque Deus quer que tenha essa ordem. E quem quiser bagunça essa ordem, tá com outro espírito. E você sabe do qual foi o espírito que queria bagunçar a ordem lá, né? Você sabe muito bem aí quem é. Então aí a pergunta, a Bíblia fala sobre fala sobre isso? Fala, né? Eu já dei um spoiler aqui de algumas coisas da Bíblia, né? Eu já dei um spoilerzinho, mas eu vi aqui alguns versículos que fala alguma coisa aqui e as pessoas não estão entendendo isso aqui. Estão pegando isso aqui e estão, sabe como é que se diz? Para explorar aqueles que estão servindo a ele. Eles não estão servindo as pessoas. Eles querem explorar aquelas pessoas para que sirvam a ele. Entende, pessoal? Então, aqui em Hebreus 13, 17. Vamos lá. Obedeça aos seus líderes, submeta às autoridades deles. Eles cuidam de você. Ele cuida de você como quem deve prestar conta. Obedeça-lhe para que o trabalho dele seja uma alegria, mas não um peso. Por isso não seria proveitoso para você. Entende, pessoal? Ele está falando aqui para obedecer
os líderes, né? Que estão debaixo desse entendimento espiritual. Porque esse líder que você vai obedecer, ele está como servo. Por exemplo, aqui o mentor também ele está como esse líder também. Ele é um líder também aqui, está guiando aqui, me guiando. Eu tenho que obedecer a ele. Não porque, como é que se diz? Como é que se diz? Ele é maior do que eu, porque eu tenho medo dele. Não. É porque eu tenho consciência de que ele também é um servo. Ele é um servo. Ele tá me servindo, mas outros estão servindo a ele. Entende? Você tem que ter essa consciência. Entende? Não é como autoridade, ele vai me mandar agora, você vai ter que ir, senão. Não, não é assim. Não é assim. Você viu que quando eu falei aqui, contei aí no outro vídeo, que ele acordou? Ele me acordou com uma voz suave, Samuel, 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 sabe? Me acordando para que eu fizesse a minha função. Ele está fazendo a função dele, que é me intuir, acordar, orientar nas coisas espirituais. É a parte dele. Eu não tenho que ficar agora, não vou obedecer. Eu, por exemplo, eu posso não obedecer, ele não vai fazer nada comigo. Mas a minha reação vai ter uma reação negativa para mim. Então eu tenho que ter consciência disso, pessoal. Não é como esses líderes obedecem. Agora vocês, eu sou autoridade sobre vocês, são meu súdito aí, vocês vão ter que me obedecer. Não é isso. E é isso que está nesses vários grupos, seja pastores da Igreja Católica, seja do, do espiritualista, do espiritismo, seja de qual grupo for, eu tenho reparado vários grupos e tenho reparado como essas pessoas autoridade fica como é a posição dela de autoridade, ela pensa que ela está como ali a autoridade de para mandar nessas pessoas. Não é assim, pessoal. No verdadeiro espiritualidade de Deus, não é assim. É a sua função tá maior do que a dele, né? Mas não significa que você vai ter que ficar tendo autoridade sobre ele, mas obedecendo ali com amor, porque ele também está também serviente a outro servo dele. E você está como serviente obedecendo ele, porque ele tem um conhecimento maior, ele está direcionando, ele está me direcionando, aí eu estou transmitindo isso aqui para você. E aí eu estou direcionando você. Agora, eu tô como autoridade que você tem que fazer isso, você, senão ficar olhando você, você como não assistiu meus vídeos, irmão, olha isso aí e tal, não sei o que. Eu vou ficar falando isso para as pessoas? Não, as pessoas são livres, mas eu tenho que chegar assim, irmão, eu coloquei o vídeo aí para você assistir, você tá assistindo? Ah, irmão, tô assistindo, esses dias não tô assistindo por causa disso e tal. Ah, não, tudo bem, irmão. Quando puder, continue assistindo tal. Entende? É só relembrando como o mentor veio me acordar para me relembrar da minha função que eu tenho que fazer. Entende, pessoal? Então, essa é por isso que ele diz obedecer os seus líderes que estão debaixo dessa verdadeira espiritualidade. Cada um como servo. Mas é o quê? São funções. O mentor não se acha melhor do que eu, entende? E eu não tenho que se achar melhor do que vocês. Por isso que eu coloco os temas aqui para a gente discutir. Eu quero ouvir a opinião de você. É por isso, porque
eu não tô com. Eu tô sendo orientado, mas eu quero ver se isso é uma verdade que está falando ao coração de muitas pessoas. Entende? Eu tô aqui como o, o que está passando a mensagem. Mas não significa que eu sou autoridade, eu vou dominar você. Agora, você tem que obedecer, viu, irmão? Você tem que obedecer, porque isso aí é contra não sei o que. Você... Não, não é assim. Não é assim por essa força, essa ignorância toda. Não, não é assim que a espiritualidade verdadeira faz. Não é assim. Entende? Porque ele diz assim, ó, submeter à autoridade deles. Ele cuida de você. Então, o mentor está cuidando de mim, eu estou cuidando também de você, passando as informações. Isso é um cuidado, né? Como quem deve prestar conta. Então, o mentor vai prestar conta de mim? Vai. E vai prestar conta, o seu mentor que está aí vai prestar conta de você. Então, também eu vou prestar conta do que, se eu falar, enganar você aqui, querer abusar de vocês, explorar vocês, eu vou prestar conta a isso. Então, aqueles que estão como líder e como quem estão ensinando a pessoa, não se coloque nessa posição. Você seja mais humilde, porque você está como servo deles. Você está como servo das pessoas. Nessas pessoas está como servo para vocês, para servir a vocês, não. Então, é isso que está acontecendo nesses grupos religiosos. Entende, pessoal? E pega esse versículo aqui, ó, que eu li aqui. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Provérbio 28, versículo 2. Ele diz assim: o pecado de uma nação faz mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Você está vendo? Por mais que o camarada está se corrompendo lá, a nação também está se corrompendo, e aí troca o governante, mas o que tem que se manter é a ordem. A ordem tem que estar ali, mas, a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, se você é um líder, se você é uma pessoa que está ensinando as outras pessoas, tem conhecimento mais do que as outras pessoas, você tem que ser sábio, que você está ali como servo para manter a ordem. Só para manter a ordem. Não, irmão, temos que manter isso, cada um fazendo. Eu faço a minha função, vocês também vão ter a sua função para fazer. O mentor vai dizer qual é a sua função na espiritualidade. Então você vai ter uma função e aí vai ter outras pessoas que vão servir a você. Vai estar debaixo ouvindo você, porque você tem conhecimento mais do que ele. Mas agora você com conhecimento, você vai chegar e vai abusar da outra pessoa? Ou você vai ser servo dessa outra pessoa? Entende, pessoal? É por isso que às vezes eu não queria dessas coisas espirituais, porque eu sabia, essa é a verdadeira espiritualidade. Aquele que é maior tem que servir ao menor. Entende? Não é como alguns estão aí, que é por isso que eles querem ser o palestrante, eles querem ser maior, porque tem um bocado servindo a ele. Está se aproveitando das pessoas, servindo. Mas não é assim, pessoal. Na verdadeira espiritualidade, se você é o maior, você é que vai ter que servir aquele menor. Entende? Entende? É isso. É isso que ele fala. Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Pedro 5, versículo 2.
apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto para responder. Entende aqui o que Pedro fala? Está lá em 1 Pedro 5:2. Olha o que ele fala, o que você é líder, que vai apacentar, vai aconselhar pessoas que a espiritualidade lhe deu entendimento. Pessoas estão aí escutando você. Olha como você tem que ser o líder. Por que ele fala isso, pessoal? Porque esse é o espírito da verdadeira espiritualidade. Você que está aqui é uma hierarquia, sim, tem que ter, porque tem que ter ordem. Nada é feito na bagunça, pessoal. Não existe bagunça, tem no umbral. Ele só obedece lá os mandados dele porque eles não querem sofrerem. Mas eles estão tudo fazendo bagunça lá. Entende? E não é bagunça. Nas coisas de Deus, o que está lá em cima, você viu o que quis fazer bagunça lá, saiu de lá. Você sabe quem é ele, né? Lúcifer, né? Queria fazer bagunça na ordem, nas coisas das ordens de Deus. Não pode. Então, ele diz, apacentai o rebanho de Deus, a espiritualidade, naquele que segue a espiritualidade, que está entre vós, tendo cuidado dele. Você tem que ter cuidado, sabe, com esse, porque ali é uma consciência especial de Deus, né? Você sabe, não por força. Você não vai, por exemplo, eu envio aqui os vídeos para as irmãs, aí coloco lá para ela assistir. Elas são obrigadas a assistir? Não. Se ela não quiser assistir, eu não vou forçar. Não existe força. Foi por isso que eu falei para a irmã. Irmã, a gente só aconselha, só ajuda a pessoa se a pessoa quer. Porque não é por força. Aí, ó, não por força. Não vou obrigar. Mas tem grupo religioso aí que obriga a pessoa a ir para a igreja, a ouvir a pregação, obriga ele não ouvir outra pregação, como a minha também, os meus vídeos, os pastores são obrigados, não ouça. E aí a pessoa está debaixo ali daquele líder, ela obedece. Entende? Porque ele está como força. Está como força para você. Aqui, você você pode assistir qualquer coisa, aqui você não é preso, a espiritualidade é livre. Agora, você tem que fazer análise do que você está ouvindo. Então, é por isso que eu ensino isso aqui a você. Aí, fundo, a meditar. E se você se conectou com a verdadeira espiritualidade, você já tem como fazer análise daquilo que você vai ouvir de outro pregador, de outro. Você pode ouvir. Eu vou ouvir, eu ouço outros pregadores. Eu vou ouvir outros pregadores para fazer uma análise do que eles estão falando. Entende, pessoal? Então, tem grupos aí, eu sei, e participei de alguns também, né? Que obriga a pessoa a ouvir. Se ela não ouvir e tal, não sei o quê, se deixar de ouvir, de ir para a igreja, talvez até seja expulso da igreja, ou a pessoa é colocada para escanteio, porque não está ouvindo as coisas que eles querem que você ouça. Então, é por força. É por força. Está forçando você. Entende? E a verdadeira espiritualidade, aquele que vai apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, você tem que ter o maior cuidado com a pessoa. Não por força, você não pode forçar. Você tem que esperar a consciência daquela pessoa despertar, querer, mas, ele aí fala, mais voluntariamente. Você tem que estar voluntariamente. É por isso que eu estou aqui doando a minha energia voluntariamente às pessoas. Nem
por top ganância. Por exemplo, você, se quiser, eu deixei meu Pix aí, deixei. Se você quiser dar dinheiro e tal, não sei o quê, mas eu não vou fazer isso, enganar você aqui, fazer uma coisa para que você deposite lá na minha conta. Não, eu não faço isso. Eu disse o quê? Irmão, se você sente, quer retribuir a energia que eu tenho passado aqui, conhecimento para você, vocês podem ir lá depositar qualquer quantia. Pode ser R$ 1, 50 centavos, não interessa. Entende? É aquilo que a espiritualidade colocou no seu coração. Mas eu estou forçando você a isso? Eu estou forçando você tem que fazer isso, senão Deus não vai lhe abençoar. Senão é por isso que Deus não lhe abençoa se você não colocar lá o dinheiro, tal. Um líder que está fazendo uma coisa dessa com a pessoa que está ouvindo ele. Essas pessoas, não, você tem que fazer meu curso. Se você não fazer meu curso, é por isso que você está assim nessa coisa. É não sei o quê, você tem que ir lá. Aí a pessoa vai lá, arruma um dinheiro, nem tem. Arruma, vai lá e paga a pessoa para poder estar lá debaixo daquele líder. É por top ganância. Você está ganancioso. Um líder desse, ele está na direção da espiritualidade? Da hierarquia da espiritualidade? Ele está? Ele não está. Porque Pedro fala aqui, ó, nem por top ganância. Você tem que fazer voluntariamente, né? E nem por top ganância, mas de ânimo pronto para responder a pessoa, porque você está como servo da pessoa mesmo. Se você tem um conhecimento, você vai passar para a pessoa, está pronto para a pessoa. Não, sim, pessoa, sim, você entendeu isso? Não, não entendi como é isso. Você, não, é isso aí, sim, a pessoa. Tal, não sei o quê. Essas coisas. Então, ele vai demonstrar uma humildade, humildade, né? Humildade ali para responder e com bom ânimo a pessoa. Não, tal, sabe? Para que a pessoa entenda. E ele, um sintoma de que é uma pessoa que não está, que está na direção da espiritualidade, é ela não ser aqui, ó, por top ganância. E isso tem afetado muitos líderes. Vários grupos. Tem afetado vários líderes de vários grupos. Esse sintoma aqui, ó, da top ganância. Por quê? Ele se coloca como você, que vocês são servo dele. Eles forçam você a escutar ele. E aqui diz não por força, né? Mas tendo cuidado da pessoa. Eles não têm cuidado com a pessoa, ele força a pessoa. Eles não faz voluntariamente, porque eles forçam você a dar dinheiro. Entende, pessoal? Agora, eu pergunto, será que essas pessoas que, né, líderes, que a hierarquia está aproveitando da hierarquia que Deus criou lá, mas está fazendo a hierarquia do outro lá, que caiu, que saiu de lá, que saiu do céu. Está fazendo a hierarquia dele, que é dominar por força. A maioria do que estão lá no umbral está sendo dominado pela força das trevas lá para fazer o mal. Entende? Eles não estão lá por obediência, por obedecer essa hierarquia por vontade própria, não. Eles não estão lá, eles estão lá porque eles sabem que se ele não fazer, ele recebe uma punição, ele é forçado. Então é por força. Então é o espírito que esses líderes estão aí, ó. Estão fazendo você, forçando a você ouvir eles e ainda não fazendo voluntário, fazendo por top ganância. Essa aqui pegou aí todos os líderes aí. Caiu nessa armadilha aqui, sabe? E é isso que está acontecendo, né, pessoal? Não está na direção da verdadeira hierarquia da espiritualidade. Não estão. Entende? Então aqui, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 12,
versículo 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ou que um líder, as coisas que ele tem que ter. Ele tem que exortar esse dom. O que reparta, faça com liberalidade. Não é uma coisa forçada. O que reparte, faça isso com liberalidade, né? O que preside, com cuidado. O que como é que se diz? Esprana o conhecimento, tá, mas com cuidado. O que exercita misericórdia, tem que ser com misericórdia, você tem que ter misericórdia, faça isso com alegria. Entende, pessoal, qual é o espírito da espiritualidade? Para não ser redundante, você entende quem está na direção do espírito? E você vê esses líderes, será que eles estão na direção do espírito? Está fazendo por força? Está forçando você? Ele está com top ganância? Entende? Aí o que é que fala aqui mais? É Lucas 22, 26 até o 27. Vamos lá ler aqui. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. Olha o que Cristo fala, pessoal. Você vê o que Cristo está falando para os discípulos? Ele disse assim, né? Mas não sereis vós assim. Ele disse, vós não vai ser como esses líderes que você está vendo aí, os fariseus, você não vai ser como ele, assim. Antes, a verdadeira espiritualidade que Jesus está dirigindo é antes o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. Então, aquele que está governando, ele vai ter que ser o servo. Ele não vai ter que ter servo para servir a ele. Entende? Aí o que é que Jesus fala no 27? Pois, qual é o maior? Quem está à mesa? Porque Jesus era o maior e estava à mesa, né? Ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ele está falando dele. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então Cristo falou para ele, olha, eu estou aqui lhe servindo, olha que honra, pessoal. Falou para os discípulos isso. E Jesus como o maior de todos, né? Jesus é maior do que toda aquela hierarquia de anjo. Mas ele estava falando para os discípulos ali, olha o que ele fala. Isso é forte, pessoal. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele faz uma pergunta, né? Quem está à mesa ou é quem serve? Porém, não é quem está à mesa. Não é aquele que está sentado na mesa. Mas, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então foi por isso que Cristo estava servindo ali, ó. Cristo estava demonstrando a ele uma coisa simbólica na ceia, mas estava mostrando a ele que ele estava como servo deles. Porque Cristo é o maior, mas ele estava demonstrando, então, é assim que tem que funcionar no reino, ó. O maior, foi por isso que ele falou lá, vós não sereis assim, o maior entre vós seja como o menor, o que governa como quem serve.
Então, é por isso que ele está governando, ele está. Então, ele está como servo da gente, ele está como servo dos discípulos, servindo aos discípulos. Foi por isso que ele fez aquilo simbólico lá na ceia. Estava servindo. Entende agora, pessoal, qual é a verdadeira hierarquia? A verdadeira hierarquia, o verdadeiro espírito da espiritualidade? Entende agora? Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Mas por que que esses pastores fazem isso aí? Não tá nessa direção aqui da espiritualidade. Por quê? Porque eles estão seguindo a direção lá que a Matrix criou aí, que é o maior lá, é servido pelo menor. Não é o maior que serve ao menor. Eles estão seguindo isso. E isso está impregnado em todas. Eu estou falando aqui em todas. Todos os grupos aí. Não estou excluindo nenhum. Eu já reparei todas. Todas não fazem isso. Todas. Sabe? Não tem nenhuma que escape disso aí. Por isso que Cristo falou assim: mas não sereis vós assim. Ele ensinando os discípulos. Antes o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como o que serve. Aí ele falou, né? Pois é maior quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Então ele estava ali servindo, repartindo aos discípulos, mostrando isso, que ele estava ali como era maior, e ele era o maior no reino de Deus, então ele tinha que estar servindo aos menores. Entende agora? Agora, faça uma análise agora dos seus grupos, os líderes lá. Ele está como o maior e está servindo lá os menores, ou está como quem está querendo ser servido? Faça uma análise. Eu vou deixar esse pensamento aqui para vocês. Se vocês quiserem responder aí nos comentários, responda também. Se não, fique na sua consciência essa resposta, porque você vai fazer uma análise agora. Olha o que é que a verdadeira espiritualidade está falando. Como é a hierarquia espiritual. Não é essa hierarquia que esses caras pegaram a hierarquia daí da Matrix e fizeram, colocaram nos grupos religiosos dele, aonde eles maiores e estão sendo servidos por vocês. Tá certo? Tá certo, pessoal? Entende agora? Entende que está fora da direção? E foi por isso que eu vim falar isso sobre essa hierarquia, né? Que eu tenho visto aí muitos aí, tanto espiritualista como de igreja evangélica, da católica não se fala, né? Entende? E aí acontece essas coisas. Então eu vim explanar sobre essas coisas, tá, pessoal? E agradecer a vocês aí por estar até agora, né? Ouvindo aí. Fica longo, pessoal, mas fica longo porque eu tenho que explicar isso detalhadamente. É uma coisa eu passar a visão verdadeira da espiritualidade, entende? Por isso que demora um pouco, mas graças a Deus, até aqui a espiritualidade tem nos ajudado. Amém.